Lucas 24, 49 diz assim: E eis que vos envio sobre vós, e eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Vamos ler mais uma vez? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Põe a mão na sua Bíblia e diga comigo: Pai, esta é a tua palavra, fala comigo e me ensina teus caminhos. Pode sentar, igreja, aplauda o Senhor bem forte. Diga assim comigo: batismo no Espírito Santo. Irmãos, eu quero falar hoje sobre o batismo no Espírito Santo. Muitas pessoas, muitos irmãos, eles confundem batismo no Espírito Santo com ter o Espírito Santo. É claro que quando você aceita Jesus, de imediato, o Espírito Santo ele passa a operar nas nossas vidas. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a operar em nossas vidas. Essa operação do Espírito Santo para quê? É o ponto onde você passa a ser trabalhada a tua convenção. Você aceitou Jesus, você se entregou a Jesus, e a partir daquele momento, o Espírito de Deus, ele começa a trabalhar em você a sua convenção. A sua convenção é trabalhada a partir do momento que você se entrega a Cristo. De que maneira? A Bíblia diz que o Espírito Santo é Ele quem opera em nós, é Ele quem nos ensina a questão, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer que quando você aceita Jesus, Ele começa a trabalhar em nós, o que é e o que não é pecado. Vocês estão entendendo isso? Porque quando a gente está distante do Senhor, quando a gente ainda não tem vida com Deus, quando o ser humano não tem vida com Deus, ele serve a Deus aleatório, de qualquer maneira, e de uma maneira muitas das vezes cega. Vocês estão entendendo isso? Por exemplo, muitas pessoas lá fora dizem assim: eu posso beber porque eu não sou crente. É ou não é assim? Posso fumar porque eu não sou crente. Eu posso isso, eu posso aquilo porque eu não sou crente. Quer dizer, a ligação deles em poder e não poder pecado é participar de uma religião cristã. Quando nós recebemos Jesus em nossa vida, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar em nossa mente o que é o pecado. E o que o pecado faz? A primeira coisa que nós vamos entender é que o pecado, ele nos afasta do Senhor. O pecado nos afasta do Senhor. E quando eu falo pecado, tira da sua visão aquela ideia de que pecado é só se prostituir, adulterar, mentir. Amém? Tem outros pecados que muitas vezes a igreja comete e deixa de passar despercebida. Vamos ouvir uma delas? Diga assim comigo: pecado da gula. Que é isso, pastor? Logo da gula? Irmãos, o que é gula? Gula é quando você come até não aguentar mais. A barriga está doendo, mas você empurra mais um pouquinho. O nome disso é gula. E é pecado. Mentira também é um pecado. A soberba é um pecado. Então muitas das vezes a gente deixar passar despercebidos alguns pecados que às vezes até inocentemente dentro da igreja a gente vem conservando em nossas vidas. Vocês estão entendendo essa palavra? Mas diga assim comigo: para Deus, pecado é pecado. Então quando o Espírito Santo, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar. É Ele quem nos convence do pecado. De repente você diz assim: pastor, eu ando assim de qualquer jeito porque o Espírito Santo não me incomoda. Às vezes a pessoa ela acha que o Espírito Santo incomodar é ele colocar nela um sentimento do que deve e que não deve fazer. Não. Mas quando é que o Espírito Santo nos incomoda? A partir do momento que eu tenho ciência. Não é um sentimento, mas é a partir do momento que eu ouço a palavra e eu tenho ciência do que é certo, eu tenho ciência do que é errado. Esse é o momento que o Espírito Santo está trabalhando. Amém? É o momento que ele fala. A Bíblia diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o quê? Não é nem o que o pastor diz às igrejas, porque o pastor, o homem, pode levantar vários costumes que não é do
Senhor. Vocês estão entendendo? Então, ouça o que o Espírito diz. Então, quando ele fala, nós temos que estar atento, porque ele está falando, mas é nós que temos que ouvir essa convenção do Espírito Santo. Aleluia, posso ouvir glória a Deus? Entenderam o primeiro ponto? Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo, ele passa a operar. Não quer dizer que você recebeu ele de vez. O recebimento do Espírito Santo é no batismo do Espírito Santo. A operação do Espírito Santo é outra coisa. Você aceita Jesus, como eu já falei, e ele começa a tirar tudo que não agrada a Deus. Por exemplo, você era um arrogante. Ah, pastor, eu brigava com Deus e com o mundo. Aceitou Jesus, cadê que você briga agora? Você não briga mais nem com a mosca. Não tem o ditado, né? Pastor, não tenho coragem de matar nenhuma barata. Mas quando você era do mundo, você ameaçava todo mundo. Vou dar um pipoco na cabeça desse bicho, uma facada no bucho. Não é assim? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele trabalha aonde um homem não pode, aonde o pastor não pode, aonde a igreja não pode, aonde o advogado não pode. O Espírito de Deus, ele vai e opera. Isso é a operação do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Pois bem, vamos falar agora do batismo. Jesus passou 3 anos aqui na terra, 3 anos pregando a palavra. Geralmente, ele falou mais da salvação durante o ministério dele, do que do batismo no Espírito, porque o batismo no Espírito Santo ele só falou para os discípulos. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Foi o que a gente acabou de ler. Quando Jesus ressuscitou, ele foi ter com os discípulos. Lembra que os discípulos estavam com o coração endurecido? Eu não preguei sobre isso? Eles estavam duvidando que Jesus ia ressuscitar. Vocês lembram? Qual é o profeta lá que só crê no que vê? Quem lembra? Tomé, lembra de Tomé? Se eu não ver, aliás, e se eu não tocar na ferida, se eu não tocar no lado, eu não vou crer que ele ressuscitou. Jesus chega logo atravessando as paredes. E aí, Tomé, tudo bom? Aleluia. Aí Jesus disse assim, Jesus foi logo falando, Jesus nem perguntou, bota a mão aqui, Tomé. E ele colocou, põe a mão aqui no meu lado. Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Bem-aventurados que não viram e creram. Quem viu Jesus aí? Agora você crê, diga, Jesus estava falando de mim. Aleluia, que maravilha, amém? Então, aí Jesus, para completar, meu irmão Flávio, Jesus ainda disse assim, tem alguma coisa aí para comer? Morto não come, eu estou vivo. Tem alguns pães, tem alguns peixes, passa para cá. Então Jesus foi lá para provar para eles que ele estava vivíssimo, diga aleluia. E também para falar para eles, né? Foi para confrontar a dureza de coração deles. Às vezes eu fico perguntando assim, como é que eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar? Se Lázaro estava morto, quantos dias? Quantos dias? E Jesus não ressuscitou na frente deles? Jesus só disse assim para eles, depois de 3 dias, o Filho do Homem vai ressuscitar. Lázaro com 4, ele ressuscitou, ele não ia ressuscitar. Então eles estavam com o coração endurecido. Aí Jesus fala, exorta, e no versículo aqui 48 e 49, nós vamos ler. Ele fala assim, vós sois testemunhas dessas coisas. 49, eis que envio sobre vós o que, irmãos? A promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de... Eu não ouvi. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestido de... Poder. Segura aí o Lucas capítulo 24, não desmarca. Vai lá em Atos capítulo 1. Não perca essa palavra por nada, hein? Atos capítulo 1. Não perca a concentração. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis o que? Poder, ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Você pode aplaudir o Senhor por isso?
Olha para quem que Jesus falou isso, irmãos? Para os discípulos. Essa palavra aqui foi para os discípulos. Ele falou assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o poder de Deus, igreja. Olha, deixa eu falar uma coisa simples. Quando eu falo que você recebe o poder de Deus, quando eu falo que você recebe o poder de Deus, não é só para expulsar demônio, diga amém. Não é só para curar o enfermo, não é só para isso, não é só para curar uma dor de cabeça. O que é receber poder? Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o poder de convenção. Aleluia, é muito forte, amém? Você recebe o poder de convenção, você recebe o desejo de servir a Deus, você recebe a vontade de adorar, você recebe a vontade de glorificar a Deus. Presta atenção, a Bíblia diz assim: é o Espírito Santo quem coloca em nós tanto o desejo como realizar. Por exemplo, eu posso falar para você evangelizar 1 milhão de vezes e você não ir nenhuma, mas o Espírito Santo, ele fala com você em poucos minutos e você já desperta, você já fica com vontade de evangelizar, você já começa a traçar estratégia. Peraí, eu vou na casa do fulano que está afastado e vou trazer ele para a igreja. Peraí, eu vou jejuar por fulano porque ele está fraco na fé. Eu vou orar por Beltrano porque Beltrano não cai à igreja, mas eu vou lutar por ele. Esse é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não é para você ser um trabalhador melhor, não é para você ser um poliglota. Não, o poder do Espírito Santo não é para você ser um cara mais forte. O poder do Espírito Santo é para você ser testemunha do Senhor. Vamos ler de novo, versículo 8. Mas recebereis o que? Fraqueza? Fraqueza? Por que tem crente que é fraco? A resposta é simples: porque ainda não tem o Espírito Santo. Mas recebereis sobre vós o poder do Espírito. Recebereis sobre vós o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o que, irmãos? Só é testemunha de Cristo quem recebe o Espírito Santo. Isso é forte, né? Se alguém perguntar para vocês assim: o que é ser batizado no Espírito Santo? Tem gente que vai dizer: ser batizado no Espírito Santo é falar em língua, é rodar, deixa o menino rodar, né? Não, ser batizado no Espírito Santo é sapatear. Tem gente que vai dizer que essas coisas é orar em línguas. Não é, não é. Sabe o que é ser batizado no Espírito Santo, igreja? É ter poder para testificar o Evangelho. Foi para os discípulos, não foi para a multidão que ele falou isso, foi para os discípulos. Que a multidão queria o peixe, a multidão queria o pão, a multidão queria ser curada da cegueira, sabe, de ser leproso. Era o que a multidão queria. Mas os apóstolos, vez e outra, você vai ver o apóstolo perguntando assim: Jesus, ensina a gente a orar. Jesus, ensina a expulsar o mal. Se ao Senhor, permite que eu ande sobre as águas com o Senhor. Os discípulos, eles tinham questões espirituais. O apóstolo Paulo falou que quem é de Deus e se alista nessa guerra não se envolve com essas coisas do mundo, mas se envolve com as coisas espirituais, as coisas de Deus. Diga assim comigo: eu tenho que me envolver mais. Está muito fraco, fala: eu tenho que me envolver mais na obra do Senhor, na vontade do Senhor. Isso é para quem recebe o Espírito Santo. Você pode aplaudir ele, aleluia. Para quem recebe o Espírito Santo. A pessoa que recebe o Espírito Santo, quando ela é batizada no Espírito Santo, junto do batismo, ela não recebe só o Espírito, não, mas o Espírito Santo começa a trazer dons, e a Bíblia diz que os dons é para edificação da igreja. Você sabe o que é edificar? Quem sabe o que é edificar? Você está na tua casa, aí você começa a olhar umas rachaduras, você começa a olhar uns rebocos caindo, você começa a notar que o piso está soltando. O que essa casa precisa?
Uma reforma. Rapaz, essa casa está precisando ser pintada, está precisando. Você vai edificar. E os dons do Espírito Santo é para você edificar a igreja. A igreja constantemente precisa ser edificada. Constantemente o povo de Deus precisa ser edificado. Constantemente o povo de Deus precisa ser confrontado até para vir para os cultos. Constantemente o povo de Deus precisa ser confrontado para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para evangelizar. Constantemente o povo de Deus precisa ser confrontado para deixar o pecado. Então o Espírito de Deus, ele vem sobre o seu povo, ele vem para fazer essa reforma. O batismo no Espírito Santo traz a transformação, traz a renovação e traz também a reforma, e traz poder para testificar o Evangelho. Amém, povo de Deus? Quando você é batizado no Espírito Santo, meu irmão, eu me lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, o dom que eu recebi do Senhor foi logo a palavra. Quando eu abri a Bíblia e eu lia, ficava tudo muito claro. Eu conseguia fazer pregações, questão de segundo, lendo um versículo, porque Ele me deu esse dom. O dom da palavra veio quando eu fui batizado no Espírito Santo. E quando eu fui batizado no Espírito Santo, quando eu estava no trabalho, eu ficava assim: meu Deus, eu não era pastor, eu não era obreiro ainda, era do grupo de evangelismo, mas eu estava no trabalho e vinha aquele pensamento: meu Deus, como é que está lá a igreja? Como é que está lá o culto? O culto era todo dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. E eu ficava naquele pensamento: meu Deus, será que o pastor está precisando de alguém? Será que ele está sozinho não na peia? Ficava aquele pensamento, e eu já entendia: rapaz, por que está acontecendo comigo que eu estou me preocupando tanto com a obra de Deus? Por que eu estou me preocupando tanto com a igreja? O que está acontecendo? Eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Irmãos, e eu entendi, é que quando você recebe o Espírito Santo, quando você é batizado no Espírito Santo, você não é batizado para ficar no lugar em que você está. Você é batizado para fazer grandes obras. Vocês querem ver uma prova disso? Em Atos capítulo 2, a igreja do Senhor foi batizada. Eles receberam o batismo no Espírito Santo. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de... Eles receberam o Espírito Santo. Só que eles esqueceram que Jesus falou que eles iam pregar em Samaria, na Judéia e até aos confins. Só que quando eles receberam o Espírito Santo, eles só queriam ficar em Jerusalém, aquele mundinho. E Deus disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda. Mas eles não queriam, eles queriam ficar ali. A partir do capítulo 4 e no versículo 8 de Atos, você vai ver a igreja sendo perseguida. E não foi o diabo não, foi Deus que permitiu. Tudo você acha que é o diabo, né? É o capeta botando prova. Não, Deus permite, para você parar de ficar nesse mundinho, para você parar de achar que a conquista é só lá fora. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Amém ou não amém? O que adianta? O que adianta eu conquistar tantas coisas lá fora e ser um arraso dentro de casa? E ser um arraso como cristão, ser um arraso como homem, como mulher, como jovem, como criança, como servo de Deus, irmãos. Que batismo no Espírito Santo é esse que te deixa paralisado? Que batismo no Espírito Santo é esse que a gente não consegue ser testemunha do Senhor? Atos capítulo 8. Não desmarca aí, tá? Mas vai lá em Atos capítulo 8. Eu posso ouvir um glória? Capítulo 8, versículo 1, você vai ver a primeira perseguição da igreja. Olha que coisa linda, irmãos. Pastor, o senhor está achando isso lindo? Estou. Porque Jesus disse para eles serem testemunha em Samaria, na Judéia e até aos confins da terra. Eles só queriam ficar ali. E tem mais, hein? Antes de você ler. Deixa eu explicar isso aqui antes de você ler. Eles só queriam ficar em Jerusalém. Aparece o apóstolo Paulo, depois de ser convertido pelo Espírito Santo, depois de receber o Espírito Santo, ainda aí no capítulo 9, você vai ver isso depois lá na frente. Paulo aparece pregando o evangelho e diz: a gente tem que ir para outro lugar. Pedro disse: não, é só aqui, a promessa é só para Israel. Vocês estão lembrados disso? E o quebra-pau foi grande entre Paulo
E Pedro, porque Pedro só queria ficar ali. Paulo disse assim: mas Pedro, Jesus disse que era para ir para o mundo inteiro pregar o evangelho a toda criatura. A igreja decidiu que Pedro seria o apóstolo dos judeus, e Paulo o apóstolo dos gentios. E olha quem abriu mais igrejas. Olha quem ganhou mais almas assim em questão de sair na obra missionária. O apóstolo Paulo. Nós não somos, diga comigo, eu não sou batizado no Espírito Santo. Fala com fé. Eu não sou batizado no Espírito Santo para ficar preso. Diga, eu tenho que sair desse mundo. O mundo que eu falo é o mundo lá fora, não. É o mundo que você está preso. Tem gente que não está preso no pecado. Tem gente que não está preso lá fora, mas está presa à religiosidade. Ela ora, mas ela não evangeliza. Ela ora, mas não é tocado pelo Espírito Santo. Não se permite ser tocado, não se permite ser confrontado, não se permite ser sarado. Tem coisas que Deus quer que você pare e você não para. Capítulo 8, versículo 1. Naquele dia levantou-se o quê? Grande perseguição contra a igreja. Aonde, irmãos? Aonde, irmãos? Porque eles não queriam sair de Jerusalém. Levantou-se grande perseguição em Jerusalém. A Bíblia não diz que foi uma pequena perseguição, mas foi grande perseguição. Aleluia. E olha o versículo aí, 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entretanto, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e colocava-os na prisão. Agora volta comigo lá no capítulo 4 de Atos. Só um minutinho. O capítulo 8 mesmo, versículo 4. Capítulo 8 de Atos, versículo 4 diz assim: entretanto, os que foram dispersos iam o que, irmãos? Fazendo o que? Antes eles estavam só em Jerusalém. Depois que eles foram perseguidos, eles foram por toda parte pregando o evangelho de Cristo. Se eles não tivessem sido batizados do Espírito Santo, na primeira perseguição eles paravam de servir a Deus. Vocês estão entendendo isso? O crente que é avivado, ele entende porque que muitas das vezes ele está passando a luta. É porque ele se esqueceu de Deus, esqueceu da obra, se esqueceu de ganhar almas, se esqueceu de que ele foi chamado para ser, diga comigo, um missionário de Deus, diga um pregador da palavra de Deus, um servo de Deus. Amém, povo do Senhor? Então o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, ele te dá poder para você testificar o evangelho de Cristo. Todo servo de Deus que é batizado no Espírito Santo, ele ama servir a Deus, ele ama servir o próximo, ainda que seja um copo d'água. Ele ama fazer a obra, ele ama fazer a vontade de Deus. Todo servo de Deus, irmãos, eu falei essa semana passada sobre Davi. Eu quero contribuir com os irmãos essa palavra da semana passada, aliás, dessa quarta-feira, culto passado. Davi disse assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha, e habitarei na casa do Senhor para todo. Davi viu igreja? Pelo contrário, ele estava passeando no terraçozinho dele, ele viu a tenda e disse: eu numa casa aqui de tijolo, barro, o meu Senhor numa tenda. Aí Deus fala para o profeta: diga para Davi que eu ouvi claramente o que ele falou. Ele só não vai fazer o meu templo, porque ele tem as mãos manchadas de sangue. Mas eu ouvi a oração dele, e o filho dele vai carregar esse templo, vai fazer esse templo.
E eu não vou deixar com que falte uma cadeira de liderança sobre Israel da linhagem de Davi. Por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Ele vem lá da linhagem, ó, leão da tribo de Judá. Aleluia! Só porque ele queria habitar no templo para todo sempre. E tem crente que não gosta de igreja. Não é crente não. Tem crente que não gosta de Bíblia. Não é crente. São religiosos. Tem crente que não gosta de orar. Tem crente que não gosta de fazer a obra. Não, o sol está quente. Não está chovendo. Não, é isso. Eu estou com a dor aqui. Você já viu que aparece tudo que é dor na hora de fazer alguma coisa para o Senhor? Não, eu estou com um espirro. Nem está. Às vezes, atchim! Eu me lembro que uma vez eu fui chamar uma irmã para evangelizar. Ela profetizou a doença no dia do evangelismo. Não vou poder vir não. E faltava mais ou menos. Eu disse assim, até para pastor, pastora, você vai ver. Eu vou chamar para evangelizar e vai dizer que está doente, lá na frente. Chegou nem o dia. Eu disse, eu vou falar uns 2 meses antes, só para tu ver. Aí eu falei uns 2 meses antes. E a pessoa disse assim, não, eu vou estar doente tal dia. Eu disse, eu não acredito nisso não. Rapaz, eu digo, fala de novo que eu quero ouvir. Eu vou estar doente tal dia. Eu digo, não, você já está doente hoje. Só não percebe. Irmãos, para que você quer receber o Espírito Santo? O Espírito Santo não vem para aqueles que não querem se dispor para Ele. Todos aqueles que receberam o Espírito Santo na Bíblia, todos eles eram homens de verdade, eram mulheres de verdade. Eles carregavam no peito não o nome evangelho, mas eles carregavam no peito o sacrifício por amor ao reino de Deus. Eles pregavam, eles evangelizavam. Então ser batizado no Espírito Santo é você receber dons para a edificação da igreja, para ganhar almas, para ganhar vidas. Você está pronto para receber esse Espírito? A Bíblia diz que Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Vocês querem ouvir por quê? O pastor pode pregar a verdade, sim ou não? Então vamos lá. O cara passa aí o carnaval, bagunça o dia todo. Aí ele acha que uma quarta-feirazinha de cinza vai resolver o problema da bagunça do mês todinho. Que ele já premeditou aquilo ali. Peraí, eu vou bagunçar, vou fazer isso, aquilo, isso e outro. Depois eu vou ali receber uma cinzazinha na testa, tá legal. Não é assim que funciona. A gente é batizado, a gente recebe o Espírito Santo verdadeiramente para que Ele olhe para nós e diga assim: esse aqui é meu servo. Esse aqui me testifica, diga, até embaixo d'água. Lembra quando ele foi falar de Jó? Para quem que ele falou de Jó? Para o diabo. O diabo era para ser tudo aquilo antes, quando estava no céu. Aí Jesus fala de um humano, de um servo, para alguém que era para ser o que Jó era. Tu viu meu servo Jó lá na terra? O pai orgulhoso do filho? Amém ou não amém? Deus sendo aquele pai orgulhoso do filho, do servo Jó. Ele falou para o diabo: tu viu meu servo Jó lá? Íntegro, reto, temente, se desvia do mal. Todas as qualidades que talvez o inimigo teve um dia, quando era anjo de Deus. E o pai orgulhoso dizendo: tu viu ele? Pergunta para quem está ao outro lado: se o evangelho depender de você para o crescimento, ele cresce ou diminui? Bota essa pergunta na sua mente. Coloca essa pergunta no seu coração. Rapaz, se o evangelho, se a igreja depender de mim, ela cresce ou ela esvazia? São essas perguntas que às vezes eu me faço como pastor. Eu estou sozinho refletindo na palavra e lendo, aí eu pergunto: meu Deus, perto daqueles caras ali eu sou um banana mesmo, viu? Nada. Aí me vem essas perguntas na minha mente: se o evangelho depender de mim, se a igreja depender de mim, será que ela cresce ou ela diminui? Que tipo de vontade, que tipo de vocação você carrega na sua vida ao receber o Espírito Santo de Deus? Então o Espírito Santo, ele nos batiza. Irmãos, só existe um significado do batismo no Espírito Santo: é para você ser testemunha de Cristo, ponto. O batismo nas águas é a tua decisão com Deus, é o teu selamento seu, pessoal, onde você se decide viver para Deus. Mas já o batismo no Espírito Santo é o selamento de Deus em você para a obra. Estão entendendo isso? O batismo nas águas
é a tua decisão com Deus, de servir a Ele, de rejeitar o mundo. Mas o batismo no Espírito Santo é o selo do Espírito Santo, te selando e te separando para a obra. Aleluia! Isso é que é o batismo no Espírito Santo. Então você recebe o batismo no Espírito Santo para testemunhar o Evangelho de Cristo. Vamos repetir? Ser batizado no Espírito Santo é ter poder para testificar o Evangelho. Aplauda Ele bem forte. Testifica do Evangelho, gente. Aonde você for, fala de Jesus. Não troque a glória de Deus por nada nesse mundo. Não troque a presença de Deus por nada nesse mundo. Nada nesse mundo merece. Nada nesse mundo é tão digno quanto a glória de Deus. O que você é capaz de sacrificar por amor a Deus? Abraão sacrificou o filho. E a gente? Ai, pastor, Jesus já sacrificou lá na cruz. Não quer dizer que a gente não tenha sacrifício. Aquele que quiser me seguir, tome o quê? E o que é cruz se não for sacrifício? Negue-se a si mesmo e siga-me. Então nosso sacrifício é negar nós mesmos. Eu me lembro quando eu me converti, eu estava falando isso hoje na empresa, que quando eu me converti, eu sempre fui apaixonado por música, sempre. Aí ele perguntou assim para mim, colega de trabalho: pastor, o senhor nunca usou droga não, né? Eu digo: eu não. Cruzes, o senhor já bebeu na vida alguma coisa? Eu disse: água e leite. Você não bebeu nada não de bebida? Não. O senhor não sabe como é o gosto? Não. Nem de cachaça? Não. Nada. Mas o que o senhor fez de errado no mundo? Rapaz, eu vou dizer uma coisa: eu era apaixonado por música. Tudo que é de música eu gostava. Tudo. Brega, rock, pagode, tudo sem imaginar de música. E o principal que eu gostava era Jota Quest e Legião Urbana. Quando eu via Jota Quest cantando, meu irmão, eu gostava demais. Principalmente aquela música que ele queria ir lá, né? Pra onde tinha sol, pra onde tem sol, é pra lá que eu vou. Rapaz, eu gostava demais. Quando eu me converti, igreja, às vezes no tempo do Walkmanzinho, Discman, eu ia para a igreja com meu Discmanzinho aqui curtindo. Chegava no culto que eu ouvia uma palavra de confronto, eu dizia: oh, pai, meu Deus do céu, quer dizer que eu vou deixar de ouvir minhas musiquinhas, é? Teve um dia que o Espírito Santo pregou uma palavra dessa. E aí, o que você tem coragem de deixar por mim? Eu pensei: ô rapaz, vou parar de ouvir minhas musiquinhas. E agora? Como é que vai o negócio? Cheguei para um obreiro que a gente tinha, Edivaldo. O evangelista Nailton conhece. Hoje ele é pastor da Assembleia, se eu não me engano. Edivaldo, cara, eu não consigo deixar eu ouvir minhas musiquinhas não. Curti minhas musiquinhas não, dou valor não vou parar com isso não. Irmão, Jesus merece o maior sacrifício. E aquela vontade de deixar, mas ao mesmo tempo a vontade de reter. Tomei uma decisão. Eu digo: para todos sempre. Eu falei para Deus: para todos sempre eu rejeito tudo. E vou louvar só o meu Senhor. Vou servir só o meu Senhor. Porque a Bíblia diz que só Ele é digno de toda honra, toda glória. Tem gente que não consegue deixar uma besteira para servir o Senhor de verdade. Se dedica a tanta coisa nesse mundo, a tantas coisas desse mundo, mas quando Jesus chama elas, Ele chama para o confronto, para fazer a vontade, às vezes elas não querem. Aí abre a boca e diz: me batiza, ó Espírito Santo. Eu imagino o Espírito Santo, que a Bíblia diz que Ele está conosco, olhando, dizendo: eu vou batizar para quê, rapaz? Se eu disser para você pregar, você amarela? Se eu lhe chamar para você fazer uma oração, você vai desmaiar? Senhor, me usa para ganhar almas. Se eu fosse igual ao Pedro, ganhasse 3.000, 5.000 almas. Você não consegue assistir uma pregação e quer pregar. Você quer ser batizado, igreja, para não testificar?
É hora de você ser cheio do Espírito de Deus. Avivamento não é uma emoção. Avivamento é um impacto da igreja sobre esse mundo. Avivamento é um impacto de ministrações, de mudança. Avivamento é um impacto da igreja, onde vai quebrantar e confrontar pessoas lá fora. Não é um sentimento. Avivamento é o Espírito Santo te usar e você começar a testificar o Evangelho. Testificar que Jesus vive e que Ele está voltando para buscar a sua igreja. Avivamento é quando você é capaz de largar o mundo para servir o Senhor. Avivamento é quando você é um crente, quando você é um servo do Senhor, mas você busca Ele em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você só vai ser avivado quando você receber o Espírito Santo de Deus, igreja. Não é uma emoção, a emoção ela passa, mas o avivamento ele fica. Você quer mais, 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 você quer mais. Você não quer mais bênção não, você quer ser mais usado por Ele. Você quer mais dEle. Eu estava falando, para a gente finalizar essa ministração, estava falando quarta-feira. Eu estava dizendo, olha, às vezes eu digo assim para Deus, Deus me dá as diretrizes de como que o Senhor quer me usar hoje. Eu falo isso para Deus. De que maneira o Senhor quer me usar hoje? Quais são as diretrizes para o Ministério Fé? Para os teus obreiros, para os homens, para as mulheres, para as crianças. O que o Senhor tem para o teu povo? Manda para mim repassar, Senhor. Uma vez eu vinha do trabalho, eu era de uma outra igreja. Eu fiz você sabe aquele famoso vale, né? Na empresa. Eu disse, faz um vale aí para me botar R$20 de combustível na minha moto. Eu tinha uma Pop chamada a gente apelidou de ungida, que ela carregava eu, minha esposa, meus 2 filhos, e até o cachorro se desce. Eu vinha do trabalho, tinha acabado de receber aquele vale. O Espírito Santo fala assim, passa lá na igreja, tem uma mulher lá te esperando com esses R$20. Eu digo, não acredito, mas nem a pau. Senhor, eu vou vir a pé. E Deus em silêncio. Chegou bem pertinho da igreja, ela está lá, viu, te esperando. Eu já falei para ela, eu digo, não acredito não. Meu Deus, eu vou passar em frente. Aliás, eu falei para mim mesmo, vou passar bem devagarzinho assim, pegando a Delfim Moreira direto. Eu vou olhar para o lado, se ela estiver na porta da igreja, como o senhor falou, eu dou meia volta. Fui, sinal da Delfim. O sinal fechou logo, estava verde, né? Enquanto eu estava indo. Quando cheguei bem pertinho, amarelo, vermelho, parei. Olhei para lá estava abençoada. Oh, rapaz, lá vai meus 20 conto. Eu pensei que era coisa da minha cabeça, era o Senhor mesmo. Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor. Eu era evangelista, né? Pai do Senhor, evangelista. O que a irmã está fazendo aqui na porta da igreja, com a igreja fechada? Deus mandou vir aqui receber o Senhor. Não sei o que é também não. Eu disse, como é que é a história? Deus mandou vir aqui receber o Senhor. Não sei o que é também não, mas eu vim. Fala, deixa eu desligar a moto. Desci. Fala aí de novo. Deus mandou vir aqui receber o Senhor e eu não sei o que é não, mas eu vim. Pega os 20 conto. Rapaz, essa mulher chorou e disse, é o leite do meu filho que eu estava querendo. Aleluia! Nós temos que ter sensibilidade ao Espírito de Deus. Quantas vezes o Espírito de Deus fala com você e você acha que é Deus, coisa da tua cabeça, você tranca o coração e não ouve e nem se permite ser usado por Ele. Amém ou não amém? Irmãos, aquele dia foi um dia tão gostoso para mim. Eu disse assim para ela, olha, eu não quero que ninguém saiba, não conta para ninguém, não dê esse testemunho não, deixa só entre mim, você e o Pai. Eu fui para casa chorando e disse, oh meu Deus, eu não tenho meu dinheirinho, como é que eu vou voltar? Troço velho dessa moto aqui tá na reserva. Um outro amigo meu, Arthurzinho, tu tem conta aí? Naquele tempo não tinha o Pix, né? Tu tem conta aí? Tu tem.
Vai lá, vou depositar um negócio para tu. Para mim, eu fui correndo, levei nem a moto, fui a pé, peguei direto, Alberto Maranhão. Quando eu leio, cara, oh meu Deus, eu não acredito. Aí, mandei o zap, fio. O tempo que o zap fazia fio. É para mim mesmo esse negócio, cara, tu tem certeza? É para ti, cara. Eu digo, como é que tu mandou isso? Ele, não, eu estava orando e Deus disse, manda tanto para ele. Muito mais, ó. Eu digo, vou passar o mês inteiro. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Às vezes a gente pede assim, Deus, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o Senhor. Fala comigo. Aí Deus está falando com você. Deus diz assim para você, um exemplo. Entra na consagração, faz um jejum. Aí você, depois é o jejum. É ou não é? Vai para o culto, oh Deus, eu estou tão cansado hoje, eu trabalhei tanto, estou todo quebrado. Esse é o dia que Deus quer te usar. Esse é o dia que Deus quer falar contigo. E você está trancando o ouvido e o coração para Ele. Quantas vezes Deus disse assim, ao teu coração, eu tenho que me empenhar mais na vontade de Deus, mais na obra de Deus, e você fica resistindo à vontade dEle, igreja? Amém? Quem quer ser batizado no Espírito Santo? Tem que se dispor para Ele. Fica de pé, aplauda Ele bem forte em nome de Jesus. Bem forte.